E se eu te dissesse que a chave para a fé mais forte que existe não está em respostas fáceis, mas sim em perguntas feitas com o coração na mão, bem no meio do caos? Nós do canal O Nome por Trás da Letra vamos mergulhar na história de um profeta que teve a coragem de questionar a Deus. Fica até o final, porque você vai entender algo que talvez nunca tenha ficado tão claro. Pode se preparar. Ao final deste estudo, vai ficar claro como o grito desesperado de um homem lá no passado se tornou a base de uma fé que, literalmente, mudou o mundo. Aqui, nós vamos fundo na Bíblia e a jornada de hoje é um exemplo perfeito disso. Bom, vamos lá. Nosso caminho hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos descobrir quem foi esse tal de Abacuque. Depois, a gente vai ouvir o clamor dele. Na sequência, vamos analisar a resposta de Deus. Aí, vamos entender o legado que essa história deixou. E, para fechar, vamos trazer tudo isso para a nossa vida hoje. Esse é o nosso mapa. Então, para começar, vamos entender o homem e o mundo em que ele vivia. É quase como uma viagem no tempo para um dos momentos mais tensos da história de Judá. E a primeira coisa que já chama atenção é o nome dele. Abacuque, em hebraico, quer dizer abraço. Pensa na ironia. Ele vivia num mundo que era tudo menos acolhedor. Um mundo que ele precisava, de alguma forma, abraçar, mesmo com toda a dor. Para a gente entender Abacuque, a gente precisa entender a época dele. O cenário era de puro caos. O grande império assírio estava desmoronando, o Egito já não era o mesmo, e um novo poder assustador estava surgindo, os babilônios. O próprio profeta descreve eles como uma nação cruel e impetuosa. E Judá, com um rei corrupto chamado Jeoiaquim, estava exatamente no meio do caminho deles. E quem era o homem no meio dessa tempestade toda? A Bíblia dá a entender que Abacuque era um levita, um músico do templo. Agora para e pensa nisso. A função dele era liderar o povo em louvor, em adoração, enquanto do lado de fora dos muros do templo, o mundo deles estava caindo aos pedaços. A Bíblia nem se preocupa em dizer de que família ele veio, porque o que importa mesmo é a mensagem dele, e não a linhagem. Isso nos leva direto para o coração da angústia de Abacuque. A honestidade dele, sem filtros, é o que faz a história dele conversar tanto com a gente hoje. Ele não chegou para Deus cheio de respostas, não. Ele chegou com perguntas que doíam na alma. Olha só que incrível! O livro dele não começa com um "assim diz o Senhor". Começa com uma queixa, um desabafo, um grito. Abacuque olhava para a nação dele, Judá, e só via corrupção, violência, injustiça. E com o coração partido, ele pergunta para Deus: Senhor, até quando? Por que o Senhor não faz nada? E a primeira resposta de Deus não traz alívio nenhum. Pelo contrário, só piora a crise do profeta. Basicamente, Deus diz: você acha que a injustiça em Judá está ruim? Pois fique sabendo que eu vou usar uma nação ainda mais cruel, os babilônios, para ser o meu instrumento de juízo. Para Abacuque isso não fazia o menor sentido. E aqui vem a segunda pergunta, que é ainda mais profunda. Com a alma totalmente aberta, Abacuque basicamente diz: Senhor, eu até entendo que Judá precise ser corrigida, mas usar uma nação assassina, idólatra para fazer isso? Como um Deus que é puro e santo pode usar o mal para punir um mal menor? Esse, meus amigos, é o grande dilema da fé. Bom, esse é o ponto de virada da história. Abacuque, depois de colocar toda a sua angústia para fora, faz uma coisa impressionante. Ele se cala e espera. Ele sobe na sua torre de vigia, decidido a não sair de lá sem uma resposta de Deus. E a resposta que vem, essa resposta mudaria a história da fé para sempre. É isso, tá aí, a resposta de Deus que transformou tudo. Não é uma aula de geopolítica, é um princípio que vale para sempre. No meio do caos, a palavra hebraica para fé aqui, emuná, também significa fidelidade, constância. O que Deus estava dizendo era: diante daquilo que você não entende, o justo sobrevive pela sua confiança firme e lealdade a mim, mesmo sem ter todas as respostas. E essa pequena frase é como uma semente que cresceu por séculos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos e Gálatas, pega essa ideia e constrói a doutrina central do Evangelho. A gente é salvo pela fé em Cristo, não por obras. Séculos de séculos depois, Martinho Lutero redescobre essa verdade, e a frase "o justo viverá pela fé" se torna o grande lema da Reforma Protestante. Mas a resposta de Deus ainda não acabou. Vamos avançar um pouco, porque Deus também garante a Abacuque que, embora a resposta imediata seja a fé, a justiça final com certeza vai chegar. Deus então declara 5 ais, que são como 5 sentenças de juízo sobre os opressores. Cada ai é contra um tipo de mal: ganância, exploração,
violência, desonra e idolatria. É Deus garantindo para Abacuque: nenhuma injustiça vai passar batida. A justiça de Deus pode até parecer lenta, mas ela nunca falha. E essa parte termina com essa declaração de poder. Enquanto os ídolos de pedra dos babilônios são mudos e não podem fazer nada, o Deus de Abacuque está vivo, está no seu santo templo e tem o controle soberano de tudo. A mensagem é clara. Diante da soberania dele, a resposta certa é o silêncio e o respeito. Certo, toda essa história é fantástica, mas e pra gente hoje? Como essa jornada de Abacuque se aplica na nossa vida? Vamos ver como a transformação dele, que foi do lamento ao louvor, nos dá um modelo de fé que não se abala. Esse aqui é um dos testemunhos de fé mais poderosos de toda a Bíblia. Abacuque lista uma catástrofe atrás da outra, a perda de absolutamente tudo. Ele não finge que a realidade não é dura. Ele olha para ela e diz: todavia, apesar disso, a minha escolha é me alegrar, não nas coisas que eu perdi, mas no Senhor. E essa é a grande lição. A fé de verdade não ignora a dor. Ela reconhece a dor, mas escolhe encontrar sua alegria e sua força não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, que nunca muda. Ele é a nossa salvação, a nossa fortaleza, a fonte da nossa alegria. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Se este estudo te abençoou, inscreva-se aqui no canal O Nome por Trás da Letra, curta o vídeo e deixe seu comentário. E nós queremos lançar um desafio. Na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição. Então compartilhe este estudo com pelo menos 7 pessoas ou grupos no WhatsApp para que a sua interação com a gente seja perfeita. Isso ajuda muito o YouTube a levar essa mensagem para mais gente. Agora nós queremos sua atenção para um ato de generosidade. O ministério O Nome por Trás da Letra precisa que 7 pessoas, usadas por Deus, tenham a atitude generosa de semear uma oferta. É uma oferta simbólica de apenas 99 centavos neste ministério que tem a missão de levar esses ensinamentos para o mundo todo. Eu sei que muitos não valorizam ou não dão importância a esse ato tão nobre de apoiar financeiramente um ministério sério como este, que nasceu no coração de Deus. Seja uma dessas 7 pessoas que vão semear e que vão colher as bênçãos de Deus. Sua ajuda é muito importante. Mas só contribua se você puder, tá bem? Não se sinta forçado. Nós queremos deixar claro que, em hipótese alguma, estamos vendendo o que você aprendeu. Nós ensinamos de graça. Se Deus tocar no seu coração para apoiar este canal, sua contribuição será uma bênção. Lembre-se do que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7. Deus ama a quem dá com alegria. A nossa chave Pix é cienciadapazpix@gmail.com. Vou repetir, cienciadapazpix, tudo junto, @gmail.com. Nós do canal O Nome por Trás da Letra somos mais que um canal. Somos um ministério de ensino da Palavra de Deus. Desde já, muito obrigado. Estaremos orando por cada nome que contribuir. Muito obrigado mesmo. Assista ao próximo estudo do canal. O link está aqui na tela.